Teresa, muito Força. obrigada por ter aceito o convite Nada. aqui do Obrigada canal de eu. estúdio. Obrigada É um eu. prazer É tê-la um prazer aqui. também. Quero, quero começar por perguntar então quem é Teresa Mata. Conte-nos tudo de um bocadinho deste percurso. Pergunta complexa, logo de início. Para começar, não é? Para começar, exatamente. Ora bem, eu sou, neste momento, nós vamos sempre buscar as nossas profissões e é muito interessante, por isso é que eu lhe digo que é uma pergunta complexa, porque no fundo nós esquecemos sempre da primeira parte, somos pessoas em caminho, não é? E eu estou a fazer esse caminho e sou de facto uma pessoa em caminho, um caminho que não foi sempre um caminho muito simples, de facto, e cresci numa zona territorialmente pobre, onde as pessoas viviam da agricultura comunitária, aqui em Portugal, muito perto, aqui onde eu vivo neste momento, muito perto de Palmela, que é a zona onde existem aqui todos os campos das vinhas e tudo isso. E portanto sou uma pessoa que resulta também desse ambiente, ou seja, que fui crescendo e percebendo que o mundo não poderia ser só isso e que eu tinha que caminhar para no fundo conseguir alcançar um pouco mais de mundo e isso foi a grande motivação para que eu fosse boa aluna, porque eu não gostava assim tanto de estudar, embora eu agora tenha as prateleiras cheias de livros. Nessa altura não era assim uma coisa que eu gostasse muito, mas eu pensava assim, não, mas tem de ser, porque eu estudando eu consigo ir para a faculdade e depois consigo fazer outras coisas que eu gosto e assim foi. Eu na origem não sou da área de comportamental, na origem sou licenciada em Comunicação Social pela Universidade Nova de Lisboa, terminei em 91. Já tinha começado a trabalhar antes numa rádio local, que era a Rádio Paulo, emissor regional de Palmela, sempre quis ser jornalista e quando fiz o curso de Comunicação Social na Nova, fui estagiar na RTP, ainda não havia nem a SIC nem a TVI. E na altura eu comecei a pensar, bem, isto o jornalismo afinal não é bem aquilo que nós imaginamos, porque também se pegam nas imagens que trazemos e compomos-las e depois de as compormos o cenário muda, já não é bem aquilo e comecei a pensar, se calhar o melhor é voltar à faculdade, fazer as cadeiras de marketing e publicidade e foi assim, pronto, depois comecei como diretora de marketing do Semanário do Diário Económico, em 91. Depois a seguir fui para a Unicre, estive a gerir o marketing da Unicre também durante 7 anos. Depois na Unicre tive um convite para uma empresa de tecnologias de informação e lá fui para as tecnologias de informação onde tive 13 anos, inclusivamente como diretora-geral, portanto sempre a gerir equipas e a resolver tudo aquilo que são os problemas das equipas e os problemas dos projetos, etc., que é uma coisa que me alicia, no fundo, a perceber como é que eu posso transformar aquilo que me surge e que não é tão positivo, até que neste percurso empresarial houve uma altura em que eu comecei a não me identificar com a forma como as empresas geriam as pessoas. Eu comecei-me a questionar, eu era workaholic, portanto eu trabalhava dezenas de horas, não fazia férias, ficava na empresa até sempre muito tarde. Lembro-me de andava sempre com o meu filho no carro, para todo o lado que ia, até para o estrangeiro, levava o meu filho, não tinha outra hipótese de ser com ele, e isso também me levou pronto, a um esgotamento de facto grave, psicossomático. Eu tive uma leucopenia severa e uma trombocitopenia severa, fui acompanhada em oncologia, e nessa altura das organizações em que comecei-me a questionar, então isto é tudo para o lucro e é só isso, e onde é que está o bem-estar das pessoas, e onde é que está, o que é que levamos da vida, não é? E fez-se uma frase que eu às vezes repito, vem-me à cabeça uma frase que é: se eu não acabar com esta vida acaba comigo. Para a Inês ter uma noção, eu nessa altura em que estive em oncologia, eu passei a vestir o 34
e eu só conseguia comprar roupa para mim, imagina, nas zonas, imagina eu ia à Zara, e ia à Zara e era, ou à Mango, ou outra, tinha que ser lojas que tivessem secção juvenil, pronto, eu já sabia que eu ia encontrar. E então era para raparigas de 16 anos, eram as calças que me serviam. E então, de facto, isso teve um impacto muito grande, fez-me no fundo refletir, fez-me ir mais na busca até interior e começamos a ver as coisas de uma forma diferente. No fundo, a vida às vezes traz-nos alertas, não é? E eu Já percebi sentia que esse tinha de bichinho, mudar. Teresa? Sentia que havia aí alguma vozinha a É, dizer para parar, para tal e qual. acalmar? Tal e qual. Só que lá está, essa vozinha, eu não, apesar dela lá estar, é como se eu nunca lhe tivesse permitido hum, ser mais do que isso. Era sempre aquela vozinha, mas eu não agia de acordo com essa vozinha. E de certa forma, eu comecei a questionar-me que pessoa é que eu era, porque havia uma certa incoerência, porque por um lado havia a vozinha que me dizia assim, Teresa, tu tens de abrandar, tens de pensar um pouco em ti, tens de pensar no teu filho, tu tens de ser mais, porque realmente nós seres humanos ainda continuamos com a ideia de que a nossa autoconcretização vem pelo valor do nosso trabalho, vem por quem é que é a Teresa Marta, lá está. E às vezes é de uma forma muito dura que nós entendemos que, espera aí, não é só isto, não pode ser apenas isto. Onde é que eu vou buscar sentido para além disto? Mas lá está o tal perfeccionismo, não é? Que é ser boa gestora, ser boa motivadora de pessoas, alcançar o objetivo. É para faturar 10 milhões, então vamos faturar 10 milhões. Ah, não, mas este ano é 20, então vamos trabalhar para os 20. Esta busca por esse status também é importante. Nós achamos que É, aquilo que os outros acham de nós de facto, não de é facto, importante. de facto. E foi de tal forma isto que eu inclusivamente, eu depois, portanto, eu fui fazer o mestrado, depois quando decidi que precisava de mudar de vida, em 2007 fui para o ISPA e fui fazer o mestrado em relação de ajuda, perspectivas da psicoterapia existencial. E eu comecei a pensar, realmente é interessante, isto é, abriu-me completamente a mente para outras oportunidades profissionais. E eu pensei, bem, eu se calhar devo fazer uma certificação em coaching, porque dessa forma eu vou conseguir conjugar aqui a minha vertente organizacional com a vertente do coaching, que é uma questão muito prática, e foi daí que surgiu, de facto, a minha certificação em coaching internacional de Human Element, que lá está, tem esse fator humano e que é muito transformador também nessa perspectiva, que no fundo é, afinal, o que é que nos faz mover. Eu comecei mestrado em 2007, defendi tese em 2009 e ainda demorei 4 anos a sair das empresas, ou seja, eu para me despedir, a tal vozinha que dizia isto não é, já não é, o modelo já não é este, eu só consegui despedir-me 4 anos depois. Sentia medo desse Sentia, salto. sentia porque sou uma família monoparental, portanto todos, não tenho irmãos, já não tenho mãe há muitos anos e portanto eu sentia que venho da tal família precária a nível financeiro e no fundo eu sentia que está tudo dependente de mim, portanto se eu falho, todo Coisa. este mundo falha à volta. E acabei por depois pensar, não, mas há alturas em que tem mesmo de ser e acabei por dar o salto, claro que com os meus, com a minha mentalidade organizada, eu não saí sem a minha almofada financeira, então eu pensei assim, ok, então, porque eu demiti-me, saí das empresas com 43 anos. Com 43 anos. Naquela altura em que todas as pessoas já dizem,
sim, 43 anos, mas quem é que já arranja emprego com 43 anos? E no fundo, lá está outra questão, não é? Outro preconceito. Outro preconceito, E exatamente. tal e qual, tal e qual. E acabei por sair com 43 anos, depois passei ali um ano em que comecei a ter o blog do Teresa Sem Medo, continuei a escrever para a prevenir, no fundo, a ter mais tempo para mim também. E aí é que pensei, olha, então eu vou juntar tudo aquilo que eu sei das organizações e todo o meu processo que eu passei, e foi aí que surgiu a ideia de criar a Academia da Coragem, uma academia de coaching, mas virado para a concretização, com uma metodologia de coaching própria, que é o coaching da coragem, mas muito nesta perspectiva de hum, ajudar os outros, ajudar quem pensar que sim, que é útil, quer a nível das organizações, quer das pessoas, às vezes a darem esse salto que nós precisamos de dar, que é um salto de fé, é um salto de vazio, de facto, mas o medo da carência, nomeadamente da carência de recursos financeiros, faz com que nós muitas vezes fiquemos amarradas muito tempo a sistemas que não são saudáveis, com medo de não sobreviver. E claro que sim, claro que eu passei, em termos de rendimento financeiro, eu hoje tenho menos rendimento financeiro do que tinha quando me despedi, há 7 anos atrás. Mas eu tenho coisas muito mais importantes. Eu tenho saúde, eu consigo dar atenção ao meu filho, eu consigo organizar o meu horário e ter as minhas rotinas, eu não preciso de estar preocupada. Amanhã é sábado e eu ainda tenho 3 relatórios para fazer e mais não sei quantas mil coisas. Então, nós ganhamos noutra perspectiva, ganhamos de facto. Ok, não tenho um carro de 80.000 euros, não tenho um apartamento de 500.000, mas sou Eu feliz. sinto uma paz, não é? Uma paz interior que se É, calhar não sentia antes. porque lá está esse preconceito de que quem é a Teresa Marta? Teresa Marta, diretora-geral daquela empresa não sei o quê. Foi diretora de marketing da Unicre. Também é... Isso dá um peso completamente avassalador, que nós só para mantermos essa imagem é É algo... difícil, não é? Só manter o peso. Só manter o Só manter. peso, exatamente. Por exemplo, eu sempre tive o cabelo encaracolado e era impensável há 7 anos atrás nós estarmos aqui a falar e eu não ter ido ao cabeleireiro esticar tudo. Porquê? Porque como é que é possível uma gestora, então isto é cabelo de gestor, há uma vez uma gestora se Não é? apresenta, mas era isto que está... O quê? Visitar. Não, então, amanhã reunião no Ministério não sei quantos. Não, eu tenho que ir ao cabeleireiro, isto já não está em condições, eu tenho que ir, que isto já não. Ou seja, é quase como é quase vendermos a nossa identidade para poder Vendermos ser a nossa algo. alma, não é? Chega Sim, a ser sim, até. tal e qual, tal e qual. Atenção, algo que fomos nós que fomos alimentando, não é? Porque poderíamos estar aqui a dizer, não, mas a sociedade, sim, é verdade, tem expectativas sobre nós e tudo isso é verdade, as organizações têm expectativas, mas a verdade é que a tal vozinha que a Inês falava há pouco, chega ao momento em que essa vozinha nos pede para escolhermos. E aí nós temos a oportunidade de balancear e dizer, então, eu vou escolher como continuar assim ou poder mudar. Pronto, e de facto eu escolhi mudar, não tenho nada absolutamente, aceito perfeitamente que há pessoas que continuam no modelo, eu refiro muito o modelo da luta e do esforço, porque no fundo é esse modelo que nos trouxe até aqui, não é? E nós ouvimos isso desde pequenos, tens de te esforçar muito, tens que lutar, Muitas esta horas de questão... trabalho. Exatamente, tal e qual, até referências em relação ao dinheiro. Isso, o dinheiro para nós nunca chega, vai sempre para aquelas, para os ricos, para os corruptos, para isto, para aquilo. Então é quase como termos tantas caixinhas onde nos subdividirmos, que quando vamos olhar para nós
acontece essa grande pergunta que a Inês fez no início, afinal, quem é que é a Teresa Marta? E se me fizesse essa pergunta há 7 anos atrás, eu diria assim, ó Inês, eu acho que já não sei, eu estou completamente desmembrada. Sim. Também é um grande processo, não é, Teresa? Para ter essa noção toda do Sim, que era e do que é, e deste caminho também é. é preciso muito trabalho. Aconteceu muito É, trabalho, é isso. Sim. e é um processo que nem sempre é fácil, porque eu posso lhe dizer que nas alturas mais duras, às vezes, eu pensava assim, eu vou fazer o meu, vou preparar o meu currículo, vou atualizar o meu currículo e eu vou voltar às empresas. Porque lá está, é quase como celularmente, como se a nossa identidade tivesse ainda colada àquele modelo que nós achamos que foi o modelo que nos sustentabilizou e que nos proporcionou o sucesso. A questão é que depois o sucesso tem, geralmente tem, preços muito elevados, não é? Esta questão de assumir que eu tenho caracóis e sempre tive caracóis. Eu hoje estou perfeitamente tranquila e calma, ok? Se tiver que ir a uma reunião mais importante, vou. É tranquilo, não é por aí. O meu valor não está dependente de eu estar a pensar, ai, vem toda destrambelhada, toda desorganizada, toda despenteada. Não, hoje eu posso dizer, o meu valor não depende disso. E estou a falar de um aspecto que é a questão do cabelo. Claro que podíamos estar aqui a falar de questões como a raça, o peso, o sexo também, não é? Eu lembro-me que quando eu fui para a Unicre me diziam: Teresa, entraste numa empresa de homens. E realmente, na banca, não é? Naquela altura, em 95, quando eu entrei, a maior parte das equipas eram homens e o meu, eu às vezes digo, o meu traje permanente era o tailleur, pronto, é o traje executivo, digamos assim. E eu hoje penso assim, eu já não me conseguia adaptar àquilo, não conseguia mesmo. Tu parece que veste uma capa, não é? Sai de É, casa e sem dúvida, sem dúvida. E pronto, e é assim. E para se mudar, é preciso coragem, é preciso este salto. Houve aí algum momento fixo ou foi uma série destes acontecimentos todos que proporcionaram esta mudança? Pensar assim, agora eu vou parar e investir noutras coisas que eu realmente quero. É Uhum. fácil mudar? No meu caso, não foi de todo. Eu sou uma pessoa que preciso de segurança a todos os níveis, eu preciso de sentir que não dependo de ninguém para sobreviver, nem financeiramente, nem emocionalmente. E, no fundo, o que eu questionava era: eu sou isto, e se eu não tiver isto, ou seja, se eu não for a Teresa Marta, diretora-geral, o que é que eu vou ser? O que é que eu sou? E esse vazio é assustador e talvez não, e por isso também, repare, eu entrei no mestrado em 2007 já com a intenção de mudar de vida, e eu só me despedi em 2013. Ah, e eu demorei esse tempo todo a solidificar, e nesse tempo era um ir à frente e um voltar atrás. Não, eu vou sair agora. Não, é para o próximo ano. Depois chegava ao próximo ano, mais um objetivo de um jeitozinho. É que os objetivos depois, Inês, vêm ali encapuçados. Um objetivozinho. Eu realmente ainda não fiz isso. Olha, isto era interessante, sim senhor. Fica-se mais um ano para concretizar aquele objetivo. E chega a um ponto em que nós, de facto, temos a tal tomada de consciência, que no meu caso aconteceu devido à questão da saúde, mas e noutras pessoas, e no meu caso foi silencioso, não é? Porque eu simplesmente achava que estava a emagrecer porque trabalhava demais e porque dormia pouco, e que não tinha forças porque trabalhava demais e dormia pouco, e alimentava mal, e no fundo não era isso.
o que eu às vezes costumo dizer é que não há necessidade de nos levarmos ao limite, não é? Agora, eu acho que todos nós temos essa carência de nos sentir, nós não precisamos sentir-nos seguros e é muito difícil abandonar aquilo que nos suporta fisicamente, até porque ter um emprego não é só ter dinheiro, é dizer assim, olha, eu preciso de ir a uma consulta médica e o médico de família, esqueçam que eu até sou um utente sem médico, não há problema nenhum, eu vou ali ao hospital privado. Ou seja, é uma componente que tem tantas abrangências que incute em nós o medo de facto da carência, a fragilidade de, se não tivermos um emprego dito tradicional, que nos dá um determinado suporte, o que é que será da nossa vida? Não é? E de facto, comigo não foi nada um processo rápido, foi um processo muito lento, muito pensado, e eu acho que de facto o trigger, aquilo que me fez finalmente sair foi pensar, não, eu neste momento eu tenho uma almofada financeira que me permite viver, eu e o meu filho, durante 3 anos, mesmo que eu não trabalhe. E no fundo andei há algum tempo a trabalhar para esse objetivo, ou seja, a poupar para esse objetivo, que é, eu vou sair e eu tenho consciência, porque depois lá vem o outro pensamento, caramba, com a experiência que eu tenho, mal seria se em 3 anos eu não conseguisse montar um projeto, voltar às empresas, o que fosse. Mas lá está, eu podia dizer assim, porque os coaches financeiros falam, e até a DECO é engraçado, o programa O Dinheiro Vivo falam nisso, que é, não se despeça sem ter uma almofada financeira de 6 meses. Mas eu pensava assim, 6 meses é um semestre, aquilo passa a correr. Exatamente. Não dá, 6 meses não dá, tem que ser mais. Pronto. E isso é que deu a tal sustentabilidade, a tal segurança, isso e o facto de, pronto, vendi o meu carro, comprei um carro utilitário, vendi uma das casas, fiquei apenas com uma, ou seja, eu fiz uma desmaterialização e ao fazer isso percebi que estava agarrada num modelo que, em vez de me dar bem-estar, fazia de mim uma espécie de uma escrava, ou se calhar não era uma espécie, era mesmo uma escrava do próprio modelo, em que eu trabalhava para aquilo, pronto. Mas Estava não tão foi fácil, entranhada no ciclo que era aquilo, não é? Acabava não por é ser ali. simples, não é simples. E esta mudança e esta coragem para essa mudança, mas durante este processo sentiu medo, mas Claro que conseguiu sim, agir perante esse medo. claro que Foi sim. aqui a diferença, não é? O agir. Sim, Porque às vezes o medo é assim um bocadinho paralisante e nós não sabemos bem sim, sim. o que fazer com ele. Isso foi uma grande aprendizagem, que é, e eu digo isso muito no livro, que é o melhor antídoto para o medo, porque o medo também nos protege, não é? Eu se fosse efetivamente uma pessoa sem medo nenhum, eu diria assim, pronto, esta angústia já não aguento mais, esta angústia, este stress, e portanto amanhã chego lá e entrego a carta de demissão. Mas depois vem o medo, olha, toma atenção, que nos vem refriar aqui um pouco aquela impulsividade, porque lá está, o medo contraposto à coragem. A coragem, se formos à origem da palavra coragem, a ação do coração, não é? A coragem vem-nos dizer que, ok, segue, segue o que sentes, mesmo com medo, ou seja, dentro daquilo que há pouco ainda estava a dizer, ou seja, agir. O medo no fundo, contraria-se com a ação. A partir do momento em que eu começo, mesmo com medo, a agir, mesmo que sejam pequenos passos, eu não sei, isto ainda é um pouco misterioso para mim, mas parece que à nossa volta, começam a acontecer pequenas coisas que nos vêm confirmar que, olha, estás certa, é por aí mesmo, é mesmo assim. E quando se começa então, no fundo, a perceber que se calhar já devia ter feito isto há mais tempo, porque agora eu tenho mais tempo para mim, agora eu consigo ver, experienciar a vida de outra forma.
qual é a comparação? Ok, tenho mais tempo, tenho mais qualidade de vida, tenho menos dinheiro, mas depois no final, se formos ver, ninguém também parte deste mundo com ele, não é? Com eles. E portanto, aprendemos também a viver a viver mais no agora, a viver mais para aquilo que estamos a sentir agora. Aliás, na psicoterapia existencial fala-se muito na questão de o ser humano, é um autor que gosto muito, que é o Yalom, que o ser humano, nós estamos sempre tão preocupados com a felicidade, em alcançar a felicidade, que nos esquecemos de ser alegres. Ou seja, esquecemos daqueles pequenos momentos. Olha, que bom estar aqui a falar com a Inês. No final do meu dia, isso vai fazer isso tem uma representatividade muito grande. E, em vez de estarmos preocupados com, não, eu ainda quero ser feliz, eu ainda vou ser feliz. Porque lá está, nós não sabemos se temos esse ainda vou. Então, a coragem também nos ajuda a vivermos um pouco mais, agradecendo, que é uma terapia fantástica, a terapia da gratidão, agradecendo os pequenos momentos, agradecendo aquilo que já temos neste momento, agradecendo o facto de manhã levantamos-nos e caramba, estou vivo, ponho os meus dois pés no chão. Há pessoas que não o podem fazer, não é? E nós tendemos a esquecer isso, mas agir, de facto, quando começamos a agir, mesmo com medo, o medo tem tendência a dissipar-se, porque 99,999% dos nossos medos não se concretizam, porque eles são criações mentais que nós vamos perspectivando, que é, nós estamos sempre a pensar, e se? E, portanto, Pior, não é? não é o pior. E o e se nunca é o melhor. Estamos permanentemente aqui a pensar, mas e se? E até faria, mas se tivesse ou se pudesse, não é? Porque lá está, há medos que são reais, e nós temos de ter consciência disso. Imagine alguém que teve um acidente de carro muito grave. Como é lógico, aquilo é uma experiência de tal forma representativa que as próximas vezes que a pessoa tiver que conduzir, não é? Aliás, até se foi mesmo muito grave, há pessoas que inclusivamente têm que fazer processo terapêutico, não conseguem começar logo a conduzir. Mas esse medo é real. É real porquê? Porque ele está ligado a um evento muito específico que é o vivido, a pessoa viveu aquilo. Mas a maior parte dos medos não estão ligados a eventos nenhuns reais que nós passamos, estão ligados à nossa efabulação de que e se acontecer isto? E se acontecer aquilo? E se eu não conseguir? E se eu falhar? E se eu não tiver? Não é? Depois, quando começamos a agir, começamos a perceber: olha, se eu fizer isto, isto e isto, afinal, aquilo ali move-se e aquilo acontece. E trata-se no fundo disso, é a ação. Agir, de facto, é uma terapia muito boa para muita coisa. Às vezes até podem ser coisinhas pequeninas, por exemplo, se nós temos medo em falar em público, então temos que o combater, temos que começar a falar e não nos distanciarmos cada vez mais, não é? Porque ele fica mais pequenino, esse É medo. verdade, é verdade, é verdade, sim. E ir sempre em frente, testando os nossos limites, começando com, por exemplo, com grupos mais pequenos, pedindo a pessoas da nossa confiança que nos observem e que nos apontem em que é que nós podemos melhorar quando estamos a falar em público. Claro que estamos a falar de medos que não são fobias, atenção, porque podíamos estar aqui a falar de fobias e aí já iríamos para o medo psicopatológico, não é? Mas muitos destes medos, por exemplo, eu acompanho em coaching estudantes do 12º que estão a preparar-se para fazer exames para a faculdade e estudantes universitários que, pronto, têm sempre os seus testes, os seus exames e as segundas fases e tudo isso. E, por exemplo, os estudantes de direito são muito penalizados se não participarem nas aulas, mas o medo de participar e de poder ser humilhado
é tão forte que muitas, para a maior impede. parte, para a grande maioria deles, preferem ficar sem esse tipo de avaliação para não se exporem. E lá está, o nosso modelo ainda é muito assim, porque nós temos, depois depende de indivíduo para indivíduo, como sabemos, três reações típicas quando estamos em stress ou na reação ao medo, que é a inanição, não é? Ficarmos completamente, aquilo é tão avassalador que nós não conseguimos fazer nada. A luta, ok, isto está aqui, o bicho é feio, mas eu vou combater isto. E a fuga, que é eu não quero ver e, portanto, vou sair daqui o quanto antes. E de certa forma, nós vamos escolhendo ao longo da vida e dependendo das circunstâncias a nossa resposta. Por exemplo, pessoas que não gostam do confronto. Isso passa-se, por exemplo, muito nas equipas. Um, Podem ser até dois colegas de equipa, houve uma conversa desagradável, um ficou magoado com o outro e, para não se confrontarem, vão mastigando a mágoa. E a Inês é da área da saúde e de certeza que lhe faz sentido isto que estamos aqui a falar, que é quantas vezes nós não temos doenças físicas que derivam de causas emocionais, não é? Porque a angústia, o ressentimento, hum, tudo isso, aliás, antigamente havia uma expressão, eu lembro-me dos meus avós, esse tem maus fígados, que é a raiva, o fígado como sendo o Sim. órgão da raiva, né? Isto tem maus fígados. Eu, sem saberem, no fundo, estava a falar um pouco disto. Por exemplo, a ansiedade e o medo é no estômago. Não é por acaso nós falamos, por exemplo, tem úlcera nervosa. Não é a úlcera que é nervosa. A pessoa que é. A pessoa é que é Exatamente. nervosa e acaba por ter esse evento. Por exemplo, a questão do cancro da garganta, que também é um dos mais estudados, de a pessoa não conseguir exprimir as suas Sabe? emoções, exatamente, colocar para fora o que sente. E de facto, mas é um processo, Inês, porque eu, não, eu, como é lógico, eu ainda tenho medo. Aquela questão de Teresa sem medo é mesmo por uma questão de marca. Claro que eu já fiz um caminho muito grande, mas é um contínuo. Eu continuo nessa batalha e às vezes ainda vem aqui padrões que eu digo assim: como é que é possível? Ainda chegam padrões destes, não é? Mas pronto, temos Ainda, que tentar viver aqui sem aquela autopenalização permanente e o autoflagelo, que é já devia estar muito melhor, Teresa Marta, como é que é possível uma coisa destas? Então andas a trabalhar em ti há tantos anos e de vez em quando ainda cais lá no buraco. os nossos pensamentos podem ser o nosso pior inimigo. Quando nós estamos nessa fase, podem estar ali a retrair-nos, e nós temos que ser um bocadinho mais conscientes e pensar, não, isto não está a acontecer, sermos ali um bocadinho também confrontativos, vá com essa vozinha, porque às tantas ela sempre ali a dizer mal de nós e é muito cansativa. Sim, sem dúvida. Isso é uma aprendizagem fundamental. Eu costumo dizer que nós devemos ficar atentos, porque o mais visível no ser humano é o comportamento, não é? Nós estamos sempre a ver como é que aquela pessoa fez, como é que aquela pessoa agiu, o que é que aquela pessoa disse. Mas efetivamente, tudo isso resulta de pensamento. É porque eu penso frequentemente o negativo, ou é porque na minha linha de pensamentos estão sobretudo pensamentos, eu nem gosto muito de lhes chamar negativos, eu gosto mais de lhes chamar improdutivos, ou seja, aqueles pensamentos que não nos servem para nada a não ser para nos deixarem pior, a não ser para nos colocarem no fundo do poço. É claro que são negativos, mas eles vão condicionar muito e, de facto, esse diálogo interior que nós temos permanentemente connosco próprios condiciona muito, muito a forma como nos sentimos e, claro, que a forma como nós nos sentimos vai condicionar a forma como nós agimos.
porque se eu começo a pensar, eu vou falhar na entrevista, ou eu vou falhar no exame de condução, ai, sério, ainda agora acabaram de chegar aqui mais dois e um deles não passou, Não ai, vai se ser eu também, ou seja, claro que começa a vir logo angústia, só pode, é dor de estômago, já é dor em todo lado, pronto, já é transpiração, já é tudo. E possivelmente já vamos mexer na maneta das mudanças e já vamos falhar na embreagem. Ou seja, o quão importante de facto é nós estarmos atentos àquilo que é a forma como nós de facto pensamos e tentarmos ser nós os proprietários do nosso cérebro e não ser o nosso cérebro que é nosso proprietário. Às vezes costumo dizer que um cérebro que consegue pensar o negativo, se nós formos ver em termos de massa, não é? Biologicamente, entre aspas a massa, biologicamente é o mesmo cérebro. Então, se ele consegue pensar o negativo, eu posso ajudá-lo, e às vezes eu digo, quanto, se não ajudá-lo, intimidá-lo, para ele pensar o positivo, porque é o mesmo. Eu é que tenho que lhe dar, digamos assim, a ordem, ou as ordens. Agora, eu confesso, Inês, não é fácil, não é fácil. Há uma frase que eu costumo dizer quando não consigo canalizar os meus pensamentos para o lado positivo, e isto para falar em pensamentos transformados em frases, ou pelo menos que eu costumo pensar muito, que é, quando eu não estou mesmo a conseguir encontrar solução, é de toda esta situação, só o bem pode surgir. E eu quase que aquilo é um mantra, e portanto, toda aquela. E depois vêm os pensamentos negativos: olha, mas toma atenção, olha que já da outra vez, olha que. Era como quando eu tinha que fazer análises 3 em 3 meses ao sangue. Vinham sempre aqui eles. Olha que isto na última vez estava daquela maneira assim, assim. Olha que depois tiveste que fazer injeção de assim assado. Olha que depois não sei o quê. E então é, ok, estava assim, mas de tudo isto só o bem pode surgir. De toda esta situação só o bem pode surgir para obrigar o cérebro a. Porque enquanto ele está a pensar esta pequenina frase, ele dispensa as outras. Correto, não é? E às vezes, pronto, é necessário nós termos essa atenção e termos essa capacidade de contornar o sistema de pensamento, porque ele pode, de facto, aniquilar-nos. Pode, de facto, aniquilar-nos. E é difícil nós tentarmos expressar às outras pessoas isto que se passa na nossa cabeça, estes pensamentos críticos connosco. Às vezes é difícil dizer ao outro, fazer-nos expressar aquilo que sentimos, para quem está à nossa volta perceber um bocadinho mais. Sim, É importante expressar, mas é um bocadinho difícil. É porque isso é uma questão muito curiosa, Inês, porque para o outro é uma espécie de. É como se não houvesse problema. E é quase como bater numa parede, que é o outro, pelas suas circunstâncias, o outro não vai valorizar, não é porque ele não queira, às vezes é porque até nem existe empatia suficiente ou inteligência emocional suficiente para que o outro veja. Eu posso não me sentir assim e a situação para mim é tranquila e não tem problema nenhum, mas entendo que a Teresa, ou que a Inês, ou que a Maria, ou que seja, se sinta dessa forma. Mas isso é muito difícil o outro percepcionar, de facto, porque geralmente somos vistos como não há ali problema nenhum, tem uma vida fantástica. Não percebo porque é que é a tristeza, não percebo porque é que é a necessidade de se isolar, não percebo porque é que é a necessidade de ficar triste, não percebo porque é que é a necessidade de ir para o local da vítima. É muito difícil, e quem passa por processos complexos, quer os que eu passei, quer outros, é muito difícil nós conseguirmos o reconhecimento da dor, porque é como se
ok, está a sofrer, mas está a sofrer sem razão. Porque, por exemplo, no meu caso, a vida dela é ótima, mas porque é que ela se foi despedir? Mas o que é que lhe deu na cabeça a esta senhora, a esta rapariga, foi-se despedir porque a vida é ótima? Ah, ou seja, e depois era ao contrário, pronto, agora despediste, agora vais ver, isto agora vai ser muito difícil, portanto, agora vais começar a sentir, ou seja, até fazem prognósticos para nós. E depois era assim, Sim. é verdade. E depois, pronto, eu depois tinha que ter algum cuidado, que é assim, ai não, eu hoje estou-me a sentir um bocadinho em baixo, mas eu não posso Eu demonstrar, nem senão vou, adivinha, pois. nós, bem, nós avisamos, Exato. nós avisamos, ora aqui está aqui a confirmação. Um, eu nunca tinha pensado nisso, curiosamente, Inês, e obrigada pela pergunta, porque faz muito sentido mesmo, faz muito sentido. Também trabalho muito com uma frase que é está tudo a acontecer no tempo certo. Quando eu fico, por exemplo, muito ansiosa do género, não, isto já devia ter sido, não, calma, calma, para tudo, vamos lá reformular. Está tudo a acontecer no tempo certo, pronto, ou seja, porque realmente o tempo é muito, a ansiedade sobre o tempo é terrível mesmo, muito terrível. Nós vamos esquecendo alguns ensinamentos até que eu, como cresci no campo, lembro-me que os meus avós tinham sempre, um, iam circulando o cultivo e deixavam sempre uma parte de terreno sem cultivar, que era o que ficava em pousio. E eu, quando era assim, mais pequenina, pensava assim: então, mas se há ali mais terreno, depois mais tarde, claro, tudo aquilo começou a fazer sentido. Então, o meu avô explicava: olha, aquele terreno ficou ali este ano parado, porque ele está. O meu avô não dizia a energizar-se, mas no fundo o significado é esse. Que é, agora no próximo ano, quando formos cultivar, ele está mais robusto, ele está mais próspero para dar a semente. E nós temos dificuldade em aceitar que na nossa vida possa haver um espaço que ainda é vazio. Ou um vazio de sentido, ou um vazio de fazer, o que é que eu vou fazer a seguir, ou um vazio profissional. E às vezes esse vazio é importante para nós podermos instalar o novo, aquilo que é novo. Mas temos de o sentir, pronto, temos É de o importante, Teresa, experienciar. porque essa ansiedade com o vazio, a pessoa até se sente, será, mas agora o que é que vai acontecer? Mas Tal e até pode qual, ser uma oportunidade, não é? tal e qual, tal e qual, tal e qual. Eu tinha pensado assim, a gente pensa sempre, eu penso sempre no vazio, que é do género, então agora não sei o que é de fazer à minha vida. É, É mas ele assim. é importante para nos fazer também, às vezes, até há um exercício de coaching que eu às vezes costumo dizer que é, olha, vá para casa hoje e esvazie completamente uma gaveta, deixe uma gaveta sempre sem nada em casa, e isto começa assim e tal, assim, olha, vá, tire tudo dessa gaveta, mas pode ser qualquer gaveta, pode ser qualquer gaveta. Se for uma daquelas onde arrumamos roupa, tanto melhor. E vai lá e começa peça a peça e vai ver há quanto tempo é que não veste aquilo, não veste o outro e pensa assim, ok, então disto, o que é que eu posso já prescindir da minha vida? O que é que efetivamente realmente está aqui para quê? Porque lá está, é importante termos espaços vazios para depois preenchermos com o novo, senão o novo não consegue entrar, está tudo tão cheio. É como aquelas pessoas que têm filhos pequenos e desde pequeninos faz muita confusão, confesso, sem crítica, porque possivelmente vamos ser ouvidas por alguém que tem filhos pequenos, portanto não é por crítica, mas é no fundo um ponto de reflexão, que é a nossa vida já é tão atrapalhada e já sem momentos para nós nos conseguirmos pensar e sentir, porque é que temos de transferir isso também para as nossas crianças? Ou seja, a criança já está na escola até às 4 ou 5 da tarde, já teve atividades extracurriculares, às vezes ainda sai dali, ainda vai para a explicação, outras vezes vai para a música, outras vezes vai para a natação, outras vezes vai para o futebol e outras vezes vai para o futebol e a seguir ainda vai à música ou faz outra coisa qualquer. E ao fim de semana tem os TPCs e além dos TPCs ainda tem o Instituto de Inglês e mais a catequese e mais a música à tarde e mais os escuteiros.
é assim, só de pensar na Sem tempo, não agenda é? de Para uma respirar. criança, a sério, eu como adulta fico cansada. E nós estamos a ensinar as crianças a não saberem gerir o vazio, que é simplesmente esta tarde não se faz nada e não fazer nada também é bom. O nosso corpo precisa desse espaço também para ficar tranquilo, para olharmos para a nossa respiração, para comermos umas pipocas a ver um filme. Qual é a questão, não é? Sim, né? É que nós queremos sempre preencher alguma coisa É, e se calhar esse não olhar para nós e não perceber esse vazio, ou não fazer nada, porque nós também se calhar temos medo do que é que vamos é, refletir, não é? sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Acho graça porque eu depois acabei por dar, eu passei do 8 ao 80, depois aprendi que gostava de estudar e de investigar e essas coisas todas, e, e uma das coisas que gosto é de ir às origens das palavras, e uma das coisas que fiz foi ir à origem da palavra trabalho. Então, trabalho resulta da palavra tripalium, que em latim significa tortura. Ou seja, É péssimo. assim, pronto, É lá péssimo. está. É uma trabalheira, não é? Exato. É péssimo, não é? A pessoa é alguma coisa que parece tão mau. É verdade, Tão é mau. verdade. Olha, Inês, por exemplo, negócio. Negócio, repara, é a junção de negação, negue, com ócio. É negar o ócio. Negando o ócio, temos um negócio, que é trabalho. Pois, que é trabalho. Ainda é tudo mau. Não, mas pronto, claro que Claro. nós também temos que aprender a ver isto com algum distanciamento e até a brincar um pouco e usar o humor, que é uma grande arma. Olha, é uma grande arma em relação ao medo, por exemplo, não é? Brincarmos um bocadinho com as situações também, para tentar que elas fiquem menos pesadas, no fundo, não é? Mas eu acho que todos nós acabamos, quando nós procuramos mudar, parece que todas as coisas se conjugam para nos ajudar. Aparecem pessoas diferentes na nossa vida, oportunidades diferentes. É quase como a semente a colocar é: olha, eu de facto preciso de uma mudança profissional ou preciso de uma mudança a nível pessoal na área X da minha vida. E, e esse reforço é quase como parece que de repente começam-se a conjugar pessoas novas, a pós-graduação que surge, que nós se calhar há 3 anos atrás pensávamos, eu agora lá vou fazer esta pós-graduação. Não. E depois da pós-graduação surgem pessoas que nós conhecemos novas, surgem novas perspectivas de ver, surgem matérias que se calhar nós ainda não tínhamos contactado com elas e que nos fazem todo o sentido. Essas novas matérias às vezes levam-nos a determinadas linhas de investigação, ou ir conhecer um projeto diferenciador no Porto, no Algarve, o que seja, noutro país. E então é este ciclo, e isso de facto é a base da mudança. Quando nós começamos a agir assim devagarinho com pequenas ações, tudo o resto acaba por vir ter connosco, e isso, pronto, hoje já posso falar disso um bocadinho com mais certezas. Se fosse há 7 anos atrás, não, era tudo muito by the book. Ok, o plano tem 5 fases. A fase A é daqui Exatamente. Tudo muito a... mais gavetinha, não é? Tal e qual, sem dúvida. Olha, é um pouco como os diagnósticos na questão da saúde, não é? Pronto, tem isto, Exato. tem aquilo, deverá ser Vai aquilo. Pronto, tomar. exatamente, Exatamente. exatamente, sem Teresa, dúvida. não quero roubar mais tempo Não, não e rouba quero fazer a nada. última É um pergunta, gosto. que é: quem vai ouvir a nossa conversa, como e onde é que a pode encontrar e os seus Olha, contactos, se quiser. é muito simples. Por e-mail é teresamarta@academiadacoragem.pt, que é o meu e-mail direto. E pronto, quer via o site da Academia da Coragem, que é academiadacoragem.pt, ou no Teresa Sem Medo, que não tem site, tem uma página de Facebook. Mas é simples, é tranquilo. Teresa, agradeço muito o seu tempo, Muito a sua obrigada. disponibilidade
E Foi mesmo um gosto o falar seu consigo, conhecimento. Inês. Obrigada. A sério, Obrigada, foi um obrigada prazer. eu. Foi um prazer. Obrigada eu, gostei muito. Obrigada. Sim, E obrigada. que todos os projetos que venham ter até si, que sejam de facto, representem uma melhoria na sua vida em termos de sentido, daquilo que é o sentido que faz também, não é? Que é isso que nós desejamos. Que venham Sim, projetos que obrigada. completem o nosso sentido de vida.